Oi, gente. Eu sou Angélica, mas pode me chamar de Angel. Oi, gente. Quanto tempo que eu não apareço por aqui, meu Deus do céu. Me perdi aqui nas contas, mas faz muito tempo que eu não apareço. Não tem nem o que dizer, né, gente? Mas resolvi voltar, resolvi vir aqui nesse espaço que eu criei lá em 2020 para falar um pouquinho sobre as coisas e as diversas coisas que eu reflito e que passam na minha cabeça. Já dividi algumas com vocês em alguns episódios aqui no De Repente 30 e senti no meu coração que eu deveria voltar, que eu tenho muita coisa para falar ainda, muita coisa que eu vivi nesses últimos anos e que eu gostaria de colocar para fora. E aqui é o meu espaço seguro, o nosso espaço de troca, de autoconhecimento, de reflexão, de viajar na maionese. E eu queria começar falando sobre o tempo, né, pensando nesse tempo todo que eu fiquei ausente, eu fiquei refletindo muito sobre o tempo e o que que a gente está fazendo com ele, né. Eu sinto que desde 2020, o tempo ele tem passado de um jeito diferente para mim. Tem momentos que eu sinto que o tempo ele tá me atropelando e passando mais rápido do que eu posso acompanhar, e há momentos que eu sinto que esse mesmo tempo ele tá passando devagarinho, devagarinho. E nesse momento eu também sinto que eu não tô conseguindo acompanhar, então tá uma loucura, assim, na minha cabeça e nas minhas sensações. E hoje eu senti, né, como eu falei no meu coração que eu precisava falar e eu lembrei, né, o motivo de eu ter começado esse podcast lá em 2020, de poder colocar pra fora todos os meus pensamentos, ou quase todos, mas com certeza os que mais roubam, né, a minha mente no momento. E eu que sempre fui uma pessoa falante, eu fui descobrindo ao longo dos anos que essa inquietude também é uma qualidade. E o tempo me mostrou isso e como usar isso ao meu favor, junto com outras habilidades aí que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. Então, o tempo ele tem se apresentado para mim de diversas formas. E quando eu falo que desde 2020 eu sinto que o tempo está passando diferente, é porque ele me permitiu viver e sentir muita coisa, e muita coisa diferente, e às vezes tudo junto ao mesmo tempo. Então eu confesso, que a maioria das coisas foram positivas, né, isso é uma honra, pensando nos dias atuais, mas claro que também tiveram muitas coisas difíceis, né, pois o tempo ele é assim às vezes, né, tem coisas boas e outras nem tão boas assim. E nesse meio tempo, eu fiquei pensando o que eu fiz com esse tempo. E aí, cara, eu fiz muita coisa. Muita coisa mesmo, muita coisa legal, inclusive. E voltando lá para 2020, né, e apesar de ter sido um ano, assim, né, um início no meio de uma turbulência que a gente estava vivendo, que foi a pandemia, foi um novo tempo de mundo, né, foi um momento muito angustiante, muito triste, e também foi um momento que eu comecei a me observar mais, sabe, buscar entender o que que eu estava sentindo naquele momento, o que que eu estava pensando naquele momento e tentar fazer isso com um olhar mais profundo, né, e olhar para cada vez mais para as coisas que eu gostaria de fazer. E aí eu acho que também combinou com a minha chegada dos 30 anos, pois é, lá em 2020 eu tinha um sonho de fazer uma festa de 30 anos junto com outros amigos que estudaram comigo e que todo mundo ia fazer 30 anos meio que na mesma época, e por isso o nome desse podcast, De Repente 30, porque a minha festa seria temática, né, a ideia era que ela fosse, inspirada naquele filme De Repente 30. E eu acho que com essa chegada dos meus 30 anos, isso me fez olhar mais para o que eu estava buscando como propósito, sabe, como propósito de vida, que é muito interno, né, de se pensar, pois a gente pode querer mudar a nossa vida diversas vezes, né. Por isso que hoje eu nem falo mais propósito de vida, porque eu acho que é muito
Ai, é muito específico, assim, né, eu acho que é propósito, de vida com entre aspas, considerando o nosso momento aí atual também. Porque eu acho que a gente não tem um único propósito na vida, né, a gente vai mudando esse propósito ao longo do nosso caminho. E aí hoje eu entendo, né, isso desse jeito aí um pouco diferente, né, que eu posso aprofundar e falar um pouquinho mais também para vocês em um outro momento. Então me deixem saber aqui nos comentários e vamos voltando com a interação, porque eu quero poder ouvir, entender o que que passou na vida de quem me ouve nesse meio tempo também, né, de pausa. Mas aí voltando no tempo, com a chegada dos meus 30 anos e como eu falei que eu passei a me observar mais, eu notei quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, que foi nesse período de pandemia, que me deixou muito dentro de casa, muito assustada, muito ansiosa, mas a vida continuava, né, então tinha ali os meus afazeres. E aí nesse momento de pandemia, teve um dia que eu precisei ir ao banco fazer alguma coisa, né, e aí foi um sentimento, assim, angustiante demais, que foi lá no meu fundo, sei lá, fundo da minha alma, e me trouxe, assim, uma falta de ar, um sentimento de querer sair daquele lugar, né, de não estar num lugar onde eu queria, e foi muito louco, assim, foi horrível essa sensação, essa crise, né, de ansiedade que depois eu fui descobrir. Então eu fico pensando, né, como pode tanta gente conviver com isso diariamente ou constantemente? E essa situação, junto com outros fatores de trabalho, enfim, tudo mais, me levou pra terapia, né, e nos anos seguintes, e isso foi excelente, né, então esse tempo de me observar, de entender o que eu estava sentindo, a situação que eu estava, vivendo, me deu essa oportunidade de aprender mais sobre mim na terapia. E obviamente, né, que, infelizmente terapia ainda é algo difícil de ser dissipado para muita gente, mas eu acho que está cada vez mais acessível, né. Então é muito interessante a gente poder ter esse momento de, autocuidado, de reflexão, de olhar para dentro, de conhecer mais quem é a gente mesmo, o nosso pior lado, o nosso melhor lado e como que a gente consegue seguir apesar de, enfim, né, das adversidades, de tudo que vai acontecendo na nossa vida, né. E a minha experiência na terapia, ela foi transformadora, sabe. Eu fui lá, por essa questão, né, dessa crise de ansiedade, por questões de trabalho, e eu saí de lá, assim, com o coração muito mais leve, né, e a cabeça cheia de inquietação, porque fazer terapia é isso, né, o tempo foi me mostrando que ela é fundamental, é necessária, mas ela não é gostosa, não é um abracinho na alma que dão na gente, pelo contrário, é tipo vários tapas na cara e pá, 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 mas você sai de lá, uma outra pessoa, né. Então, eu super recomendo, eu já recomendava antes mesmo de fazer terapia, porque eu sempre acreditei que a gente tem que buscar o que é melhor pra gente, né, e tentar achar esse lugar na terapia. E aí depois que eu fiz, realmente, só validou o que eu sabia sem ter tido essa experiência, né. Então, o tempo é muito doido, né, porque nos permite passar por algumas situações não tão legais, assim, mas também nos dá a oportunidade de poder lidar e aprender a lidar com essas questões de uma outra maneira também, né. E aí, obviamente, o fato de eu ter muitos amigos psicólogos, um marido psicólogo, também me ajuda nesse sentido de validar a importância, né, da terapia nas nossas vidas. E aí, por falar em marido, né, que eu falei aqui, isso é uma outra coisa que aconteceu nesse meio tempo também, né. Eu acho que como eu falei há pouco do meu marido, eu casei com ele nesse meio tempo, que aí voltando, né, a gente se conheceu ali um pouco antes da pandemia, no começo de 2020, passamos esse período aí que muita gente estava se separando, se conhecendo, eh, e nosso relacionamento fluiu assim,
demais, né. Então, assim, em 5 anos, tipo, eu bati o bingo. Então eu namorei, eu noivei, eu casei, do jeitinho que eu queria, com uma pessoa incrível. Nossa, assim, foi maravilhoso e daqui a pouco a gente já vai completar 1 ano de casado, pra vocês terem ideia, né. Então foi um relacionamento muito doido, porque começou no Bumble, que pra quem não sabe é tipo Tinder, evoluiu pra vida real num momento, vamos pensar assim, no pior momento do mundo que poderia isso acontecer, e deu muito certo. Desde 2023 a gente mora junto, divide o mesmo teto, e muitas coisas legais estão acontecendo desde então, né. Então, o tempo ele é muito doido, né. Ele me mostrou como que é viver um casamento, que pode sim ser leve, pode ser engraçado apesar de desafiador, né, porque são 2 pessoas ali se conhecendo, dividindo uma nova vida juntos, e tá sendo muito legal, mas é desafiador, acho que foi mais no começo, mas é muito doido olhar pra trás e ver como as coisas aconteceram também. E aí esse tempo ele me ensinou a confiar no meu instinto, né, a saber escolher o que eu queria para mim, que eu queria numa pessoa que me levou, né, ao meu marido. Esse meio tempo fez eu olhar lá no fundo da minha alma e entender quais eram os meus inegociáveis, né, pra que eu pudesse estar aberta para o novo, seja de relacionamento, seja para amizade, seja no trabalho, reavaliando, assim, sabe, todo o meu percurso. Então, por isso que eu fiquei pensando muito que talvez esse fosse um bom tema de se falar, né, do tempo, porque eu acho que eu gosto de refletir, de ficar viajando um pouco. Eu sinto que às vezes a gente não tem tempo de parar e fazer essa autorreflexão, olhar pra gente, olhar pra nossa vida, entender o que que a gente quer fazer, o que que a gente não quer fazer, quais são os nossos negociáveis. Enfim, né, olhar pra gente com mais carinho de fato, né. E aí, pensando em olhar pra gente com mais carinho, nos nossos sonhos e tudo mais, ano passado, né, eu realizei um antigo e enorme sonho, que foi de fazer um intercâmbio para estudar inglês. E aí me organizei muito, juntei meu dinheirinho e fui para um lugar totalmente fora do convencional, do que as pessoas normalmente, escolhem de destino. Então eu fui fazer meu intercâmbio na África do Sul. Gente, fui para outro continente. Ai, foi incrível, 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 incrível. Fiquei lá, se eu não me engano, acho que 50 dias, quase 2 meses. Aí organizei tudo, fiz minhas malas e desembarquei em Cape Town. Ai, e foi incrível, né, como eu falei, eu fui para estudar inglês, ao mesmo tempo que eu segui trabalhando, né, nos horários aqui do Brasil. Então, ajustar esse tempo, né, e esse fuso horário foi um pouco difícil ali, foi puxado no sentido de realmente tentar tentar não, né, porque já tô lá, tem que investir, tinha que fazer. Dedicar o meu tempo nos estudos, mas também no trabalho e também em aproveitar. E foi maravilhoso, assim, sabe, foi transformador na minha vida. Eu acho que todo mundo deveria conhecer a África enquanto continente, a África do Sul, especialmente porque, né, tem um lugar especial aí, no meu coração. A África é o berço da nossa humanidade. Ai, foi maravilhoso e ter podido ter essa experiência aos 33 anos foi muito melhor do que eu imaginava, que talvez do que eu tivesse vivido mais cedo, né, quando eu fosse mais nova, sabe. Acho que a maturidade ela faz a gente dar mais valor para as nossas conquistas, aproveitá-las com muito mais carinho, com um olhar mais atento, né, e obviamente na mesma proporção. Eu senti lá na África do Sul que o tempo ele passou rápido, porque eu fui vivendo muitas coisas ali, conhecendo muita gente, tudo muito rápido, me adaptando ao país novo, à comida nova, a uma rotina nova, ao estudo, tudo novo. Mas eu vivi isso tudo devagar.
E aí eu quero poder em algum momento também contar um pouco mais de como foi esse meu tempo lá na África do Sul, que de fato foi transformador, assim, sabe. Eu saí de lá, eh, ai, com uma alegria de vida, assim, de ter conquistado, de ter conseguido realizar esse sonho e de ver que, nossa, o mundo ele é muito maior do que a gente imagina e do que a gente às vezes se propõe, né, a viver. E aí muitos momentos vividos desde 2020, eu quero poder relembrá-los por aqui também, né. Eu quero fazer essa retrospectiva e olhar para trás. Eu lembro que lá num dos primeiros episódios eu fiz um episódio falando, né, de 30 coisas para se fazer antes dos 30, se eu não me engano. Quero poder voltar a entender o que eu fiz, o que eu não fiz, e revisitar, né, vários outros pontos para além de compartilhar um pouquinho mais, de coisas que eu fui observando nesse meio tempo, sabe, que eu fiquei off daqui, mas sempre com um sentimento e com um quentinho no coração, porque eu sabia que em algum momento eu ia voltar para esse meu espaço, de troca, de fala, de reflexão, de conhecer outras pessoas, de conhecer outras histórias e outras vivências e tudo mais, né. Então eu quis fazer esse primeiro novo episódio de recomeço, que foi um pouquinho mais curtinho, porque eu tenho gostado cada vez, eu acho que eu sempre gostei, mas eu tenho gostado cada vez mais de conteúdos, maiores, mais longos, mais profundos. Então já adianto que a minha ideia é sempre ter esses papos, assim, sabe, mais profundos, porque eu acho que a gente tá vivendo num mundo, assim, muito raso, tudo é rápido, a gente não consegue absorver nada, não consegue se conectar com as pessoas. Então eu quero vou fazer um conteúdo que eu gostaria de ouvir, sabe. Então imagino fazer conteúdos um pouquinho mais longos do que esse. Então, hoje foi um episódio curtinho, só para poder tomar esse gás, falar que eu voltei, que eu quero muito continuar compartilhando aqui muitos, outros momentos, né, do que aconteceram na minha vida e de temáticas que eu fico pensando que talvez as pessoas possam estar passando ou vivendo as mesmas coisas que eu, né. A ideia é muito de compartilhar isso com vocês também, entender o que vocês estão vivendo, né, e que a gente vá trocando isso junto, né. Então, sejam bem-vindas de volta ao nosso De Repente 30 podcast. Gosto muito desse espaço, espero que vocês curtam essa nova temporada que vem por aí e que estejam e fiquem aqui comigo. Uma novidade que agora a gente tem também um canal no YouTube, então tudo que está disponibilizado aqui no Spotify também está no YouTube com o mesmo nome, De Repente 30 Podcast, então é fácil de achar também. Então se você de repente, né, prefere ouvir ou ver não, porque ainda não estou gravando vídeos, mas me avisem também se é algo que faz sentido para vocês. Mas se você é uma pessoa que prefere o YouTube, vai estar disponível no YouTube. Se você é uma pessoa que prefere Spotify, vai estar disponível no Spotify também, tá bom? E por fim, eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês, porque eu quero que vocês tragam para mim aqui nos comentários, né. O que que você está fazendo com o seu tempo? Você já parou para pensar nisso? Então reflete um pouquinho aí e conta aqui para mim também, e vamos se conhecendo. Um beijo, gente. Até o nosso próximo episódio, que acredito que será muito em breve, tá bom? Fiquem aí. Ai, e que saudade de falar com todos vocês. Um beijo e que esse tempo novo que chegou seja muito legal, gostoso pra gente. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.